Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Diante de tantas religiões, denominações, instituições e confissões, qual destes caminhos é o correto? Qual caminho devemos escolher? Em quem devemos acreditar? A quem devemos seguir? Temos aprendido que, nos tempos bíblicos, essas perguntas também eram feitas. Mas a Bíblia reduz essa infinidade de opções para apenas duas: há somente o caminho certo e o caminho errado. O caminho certo é o que a Bíblia apresenta, e o caminho errado abrange todos os outros que discordam, subtraem ou adicionam algo ao que a Escritura diz como um todo. E no Sermão do Monte, Jesus vem nos apresentando o caminho correto, que basicamente significa crer nele e segui-lo. E o final do capítulo 7 basicamente apresenta um resumo de tudo que Jesus já disse até agora. Já vimos que ele apresentou uma primeira imagem, a imagem dos dois caminhos, nos versículos 13 e 14. Agora, no texto que lemos hoje, vemos que Jesus apresenta uma segunda imagem, as duas árvores. No versículo 15, Jesus parece mudar de assunto, mas na verdade ele continua na mesma ideia de seguir um dos dois caminhos possíveis, o certo ou o errado. Ele alerta: cuidado com os falsos profetas. Falsos profetas é a tradução literal de apenas um termo grego que traz a ideia de pseudo-profetas, ou seja, homens que se intitulam servos de Deus, porém que são mentirosos, impostores e farsantes. Jesus os descreve com mais detalhes ainda no versículo 15. Eles se disfarçam de ovelhas e se aproximam do rebanho. Eles são descrentes que fingem ser crentes, mas por dentro são lobos devoradores ou roubadores. A ideia é justamente de pessoas gananciosas, ferozes e violentas que fazem de tudo para ganhar vantagem sobre os outros. Os falsos profetas são lobos vestidos de ovelhas, que usam o ensino para devorar seus ouvintes, roubar tudo que eles têm. Tá bom, é preciso tomar cuidado com esse tipo de falso mestre, mas como podemos reconhecê-lo? Uma vez que não podemos ver o coração das pessoas e se eles estão disfarçados de ovelhas, como identificá-los? A resposta de Jesus está no versículo 16. É pelos frutos que os conheceremos. É pelos frutos que iremos identificá-los. Para explicar isso, Jesus usa, nos versículos 16 até 19, a imagem de duas árvores. E basicamente o que ele está dizendo aqui é que não é possível que uma árvore boa produza fruto mau e vice-versa. Logo, se o coração de um homem é sujo pelo pecado e ele segue o caminho largo, uma hora ou outra isso será visto em sua forma de viver, mesmo que ele pregue o contrário. É por isso que Jesus conclui no versículo 20, dizendo que, se olharmos para os frutos da vida das pessoas, nós seremos capazes de identificar os falsos profetas, que, obviamente, nos ensinarão a seguir o caminho mais largo de se viver. Com esse texto fica óbvio que, segundo Jesus, nem todos os que se dizem ser profetas são profetas genuínos. Há a possibilidade e a realidade de que homens inimigos do Evangelho se vistam de mestres cristãos para conduzir as pessoas ao erro. Por isso devemos estar atentos a eles e tomar muito cuidado em relação a quem temos dado ouvidos. Falsos profetas ensinam o caminho largo. Mesmo que seus ensinamentos tenham uma aparência bonita e religiosa, eles contradizem o que Jesus ensina, ordenam o que Deus nunca ordenou e permitem o que o Senhor proíbe. Gostam de inventar novas doutrinas, fogem das Escrituras, recorrem a sonhos, a experiências pessoais, a profecias que estão apenas em suas cabeças. Em resumo, eles negam a Escritura. E como podemos identificá-los? Avaliando não somente o que eles ensinam,
mas principalmente suas vidas. Antes de ouvir, devemos primeiramente ver, observar como é a vida daquele ministro. Se a sua conduta não condiz com o que Jesus ensina, não condiz com a verdade da palavra de Deus, então o que ele tem a dizer não nos interessa, mesmo que seja uma pessoa importante e famosa. Devemos fugir de pessoas que ensinam o caminho largo, a maneira, entre aspas, cristã de se viver pecaminosamente. De longe, seus frutos podem até ser confundidos com bons frutos, mas de perto iremos sentir o cheiro podre que exala de suas más obras. Nenhum falso profeta consegue enganar as pessoas por muito tempo. Por essa razão, devemos buscar conhecer pessoalmente aqueles que nos ensinam a palavra de Deus. Devemos ver como eles são em casa, com a sua família, esposa e filhos, como eles lidam com pessoas diferentes na rua e no mercado, como são no trânsito e no futebol, como reagem à pressão e à oposição. É nosso papel como igreja nos protegermos do falso ensino e para isso devemos nos proteger dos falsos mestres. Se eles não passam no teste dos bons frutos, o que eles têm a nos ensinar não nos será útil. Para escolher pastores, líderes e pregadores, precisamos constantemente avaliar suas vidas, para ver se o que eles dizem condiz com a verdade e com as suas práticas. E é óbvio que, se temos líderes que produzam bons frutos, podemos e devemos ouvi-los desde que ensinem a verdade da Escritura. Que essa seja a nossa prática, não só no dia de hoje, mas pelo resto de nossas vidas. Amém.